A paz do Senhor Jesus para os meus amados irmãos, amigos, que nos seguem nas redes sociais, no Instagram, que é inscrito também no nosso canal no YouTube. Eu quero aqui vos dizer nessa tarde, nesta oportunidade, qual o Senhor concede, para estar aqui tirando uma dúvida, perguntas de amigos, de irmãos, acerca da Bíblia. Nessa oportunidade eu quero falar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para trazer essa resposta à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, eu quero usar dois textos sagrados para trazer a resposta. Se você tem dúvida daquilo que é ou daquilo que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, creio que eu vou poder lhe ajudar a esclarecer a sua mente acerca desse assunto, porque é um assunto de suma importância. Muitas pessoas se perguntam: será que eu blasfemei? Porque é um assunto delicado, que é pouco falado até mesmo nas igrejas, mas que é necessário falar, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele vai nos dizer que é o único pecado que não há perdão. Então é necessário a gente conhecer, a gente saber qual é e o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo, para que nós não venhamos cometer tal pecado, que é de uma forma horrenda, a qual não há nem perdão. Então o primeiro texto que eu quero usar se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6 e o versículo de número 4. Hebreus capítulo 6 e o versículo 4, repito, Hebreus capítulo 6, versículo 4, nos diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provam o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Meus amados irmãos, esse texto é um texto, muitas das vezes, que a gente se depara, e eu já ouvi amigos dizerem que é um texto de difícil interpretação, porque naturalmente se leva esse texto a um patamar, a uma linha de pensamento, de raciocínio, que seja quando o irmão sai da igreja, ou como nós costumamos dizer, se desvia da igreja, para de congregar, volta às práticas mundanas. Se você usar esse texto para essa linha de pensamento, isso já cai por terra dentro do que nós iremos aqui mencionar, porque a própria palavra vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, que o justo cairá por 7 vezes, mas de todas o Senhor o levantará novamente, dará oportunidades. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós vemos irmãos esmorecerem na fé, serem enganados muitas das vezes pelo maligno, retornarem ao mundo, e Cristo ainda dá uma nova oportunidade para ele regressar à igreja e continuar a sua caminhada e serão salvos em Cristo Jesus. Então, daí à vista dá para ver que esse texto não vai se encaixar na vida de um indivíduo que vai se afastar da igreja. Não, aqui está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o escritor é enfático ao dizer que é impossível aos que foram iluminados, provaram do Espírito, da boa palavra, se caírem ou se recaírem, não serão outra vez renovados. Ou seja, aqui está falando de que se alguém, não está falando se alguém sair da igreja, mas alguém sair da presença de Deus, alguém se afastar por completo do Espírito Santo, esse não haverá mais perdão.
Então aqui se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo. Aleluia. E só pode blasfemar contra o Espírito Santo, segundo esse texto, aqueles que o conhecem de verdade. Veja só, aqueles que provaram, aqueles que viram que é bom, aquele que conheceu de perto, aquele que provou o dom celestial, foi participante de todas as glórias. Então esse deve ter cuidado para guardar esta presença, para guardar esta joia rara que é o Espírito Santo, porque a palavra de Deus vem nos dizer, meus amados irmãos, que o Espírito Santo ele veio quando Jesus voltou ao Pai com uma finalidade. A finalidade é esta: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, como é blasfemar contra o Espírito Santo? Jesus vai nos falar. Vamos ler Mateus 12, versículo 31 e 32. Mateus 12, versículo 31 e 32. Nos diz assim a Bíblia Sagrada: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Meus amados irmãos, Jesus aqui nesse texto, no contexto desses versículos, foi confrontado pelos fariseus, porque Jesus expulsava os demônios, e logo os fariseus ao redor começaram a criticá-lo, dizendo: este expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Logo Jesus para ali o seu ato, a sua ação, e vai dizer: olha, todo reino dividido por si mesmo se devasta ou se destrói. Ele vai dizer ali que ele não expulsava pelos demônios, mas pelo poder de Deus. Então ele vai dizer: todo aquele que não é comigo é contra mim. E depois ele vai citar esses versículos. Então Jesus está falando, meus amados irmãos, que ali os fariseus estavam blasfemando contra ele, contra o Filho do Homem, e contra o Pai, e contra ele haveria-se perdão de blasfêmias, de pecados, aleluia. Mas ele já estava avisando que quando o Espírito viesse, quem blasfemasse contra ele, não haveria perdão. Como assim, pastor? Muitas das vezes somos questionados. Alguém pergunta: será que blasfemar contra o Espírito Santo é julgar profecias, é se perguntar acerca de revelações? Não, porque a Bíblia Sagrada vem nos dizer que devemos fazer prova. Provar e ver se os Espíritos são de Deus. Faça prova da profecia, da revelação. Isso é bíblico. A Bíblia recomenda que nós devemos fazer, ainda mais sabendo que é os últimos dias, nós devemos buscar o discernimento espiritual. Então é necessário que nós façamos prova para saber se é ou não de Deus a profecia e o Espírito. Então, logo visto que duvidar, vamos dizer assim, de uma profecia não gera blasfêmia. Já vi pessoas explicando esse texto de Mateus 12, dizendo que é porque duvidaram da obra da libertação. Não, Jesus não está dizendo que eles estavam sendo condenados e que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus estava dizendo que eles estavam blasfemando contra ele, mas quando chegasse o Espírito, se eles blasfemassem, não haveria perdão para eles. Louvado seja Deus, aleluia. Porque, meus amados irmãos, em 1 João 5,16, na última parte do versículo está escrito assim: há pecado para a morte, e por este não orem. 1 João 5,16. No singular há pecado, ele não diz pecados. É a prova que só há um pecado que é imperdoável, e este é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Hebreus 3,
verso 7 a seguir, Hebreus 3, verso 7 a seguir, diz: portanto, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação no deserto. Ou seja, aqui abre-se um parêntese para uma linha de pensamento. E é esta linha de pensamento, de raciocínio, que eu quero trazer para você, meu amado irmão, irmã, amigo, para que você venha entender. O texto de Hebreus 3,7 está falando da provocação do deserto. Qual foi a provocação do deserto? O povo que saiu do Egito com uma promessa de Deus em direção a Canaã celestial, mas nós